Boa noite a todos. Em nome do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo, damos as boas-vindas a todos vocês, agradecendo a participação nesse evento em comemoração à Semana do Médico Veterinário, que vai ser comemorado oficialmente amanhã. Então, desde já, parabéns a todos. Para darmos início ao evento dessa noite, passo a palavra ao presidente do CRMVSP, Odemilson Donizete Moceiro. Boa noite, Odemilson, seja bem-vindo. Oi, Rodrigo, boa noite. Boa noite a todos, aos nossos colegas médicos veterinários que estão nos assistindo. Boa noite às nossas palestrantes, Patrícia Posetti, que está lá em Paris, né, que veio dedicando seu tempo aí para participar desse painel temático aqui com a gente, professora Rosângela Gebara e doutora Rita de Cássia Garcia, que são integrantes ativas das nossas comissões de bem-estar animal e do Conselho de Medicina Veterinária aqui de São Paulo, são já muito atuantes com a gente, e que vamos falar aí, né? Vamos ouvir e aprender com essas três palestrantes um tema muito atual, muito importante, que é a medicina veterinária do coletivo. A gente sabe dessa interação, dessa integração entre o animal, o homem, o meio ambiente, e nós, médicos veterinários, com essa nossa formação, essa nossa base, essa nossa vocação em participar dessa parte tão importante que é a nossa descoberta, a nossa vivência, experiência com relação à causa animal em termos de saúde, de transmissão de doenças e de interação com o meio ambiente. Então, é um tema que está aí bastante na moda e que nós vamos, então, ouvir três colegas que têm um grande conhecimento na área. Eu digo sempre, nós temos muitos colegas muito bem preparados para falar de todas as áreas de atuação da medicina veterinária. São mais de 80 áreas que nós temos, né? Frentes de atuação da medicina veterinária e com gente muito boa. Então, a gente fica feliz com essas apresentações que nós vamos aqui. Tem outros colegas também que poderiam estar, porque, felizmente, é um número grande de profissionais com muita capacidade. Lembrando, então, que desses painéis temáticos, hoje tem a medicina veterinária do coletivo, mas amanhã e depois também teremos mais dois, né? Na sequência, são dois painéis outros, né? Ou seja, a gente fecha a semana, então, da veterinária com esses três painéis, sendo que amanhã nós temos, vamos falando de um tema também muito importante, que é a prevenção jurídica e ética na medicina veterinária. E as palestrantes, a doutora Rosemary Bosch, nós vamos ter a doutora Renata Arruda, que ela é, inclusive, advogada muito capaz na área de direitos da medicina e da medicina veterinária, e a doutora Silvia Cortopassi, que é do Colégio Brasileiro de Anestesiologia, professora e também muito participante, colaboradora deste conselho. E no dia seguinte, nós vamos, então, na sexta-feira, para encerrar a nossa semana, nós vamos falar de um tema que está aí bastante na moda também, que é sobre nutrição responsável, considerando que hoje, né, nós temos muita distribuição, muita informação com relação ao alimento dos animais, mas a forma correta, a forma bem balanceada de se administrar para o nosso pet, para o nosso animal. Esses colegas que vão falar, o Ives Carvalho, né, o João Paulo Santos e o professor Rodolfo Spers, são muito capazes, muito especializados no tema e vão falar para todos nós aí um pouco mais, né, com muito mais qualidade que nós podemos aprender com relação a esses temas tão importantes. E aí eu queria fazer uma menção aqui, um destaque especial, já que a gente está parabenizando todos, né, os médicos veterinários, que amanhã é o nosso dia, né? Amanhã é o dia do médico veterinário, 9 de setembro. Mas eu queria dizer que dos 3 dias de painéis aqui, nós temos os 2 primeiros, as palestrantes são mulheres. Então, cumprimento, né, em nome de vocês, 6 colegas que estão aqui fazendo as palestras. Vou cumprimentar todas as mulheres médicas veterinárias que estão nos assistindo e todas as que estão conosco, porque hoje o perfil da medicina veterinária vem mudando. 64% já é, hoje, de mulher formada em medicina veterinária, com tendência a crescer muito mais,
e que dão uma grande contribuição para a nossa profissão, como está aí, né? Hoje em dia, né, os exemplos estão aí com destaque e crescendo cada vez mais essa participação da médica veterinária, dando aí toda a sua contribuição para o nosso país, para a nossa sociedade. Então, a gente faz aqui um cumprimento bastante especial também. Desejo a todos um bom evento, as palestras, né, de alto nível, e agradecemos aí a presença de todos. Muito obrigado. Agradecemos ao nosso presidente pelas palavras. Obrigado, doutor Odemilson. Como ele mencionou, o tema desta noite é medicina veterinária do coletivo. Ela é uma nova especialidade reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária para a obtenção do título de especialista. E para nós começarmos esse debate, quero apresentar a primeira convidada dessa noite, Rita de Cássia Maria Garcia. Ela é médica veterinária com graduação, mestrado e doutorado pelo Departamento de Medicina Veterinária Preventiva da USP e pós-doutorado pelo Instituto Oscar Freire, também da USP. Trabalhou por 20 anos com saúde pública, controle de zoonoses e manejo populacional de cães e gatos em órgãos públicos municipais e estaduais. É autora e organizadora do livro Medicina Veterinária do Coletivo, Fundamentos e Práticas. Atua como diretora do Instituto de Medicina Veterinária do Coletivo e da Associação Brasileira de Bem-Estar Animal. Boa noite, Rita. Seja bem-vinda. Obrigado por aceitar o nosso convite. A palavra está contigo. Boa noite, Rodrigo. Obrigada. Boa noite, doutor Odemilson, demais participantes, as nossas colegas, né, doutora Patrícia, doutora Rosângela. Agradeço o convite. Já vou começar a marcar aqui o meu tempo para a gente obedecer direitinho, e eu vou agora compartilhar a minha tela. É um prazer estar aqui, é um prazer estar falando sobre esse tema, que foi uma grande construção desde a década aí de 90, e que culminou com o reconhecimento da especialidade. Eu coloquei esse nome, Medicina Veterinária do Coletivo, novas abordagens para problemas antigos, porque, como vocês vão ver, a Medicina Veterinária do Coletivo, ela reuniu novas abordagens para problemas que a gente repetia atitudes antigas e que não tinham uma solução efetiva. Então, eu vou estar fazendo um pequeno histórico, uma definição em áreas de intersecção da medicina veterinária do coletivo, falar um pouquinho da promoção das interações humano-animal em ambientes positivas, só como um rápido exemplo, e também da nova especialidade e algumas considerações finais. Então, o histórico é um construto em ação, porque a medicina veterinária do coletivo, ela ainda está em construção. E eu queria começar com esse vídeo. Então, a câmera de descompressão foi utilizada por 25 anos e estima-se que foram sacrificados cerca de 800 mil animais que morreram por asfixia. Peraí, aqui está o coisa. Vai. That's one. Fechar tudo, tá tudo bom. Tá muito feio. Então, a gente pode falar que a medicina veterinária do coletivo, ela surge dessa questão da captura e eliminação dos animais. Então, desde que Pasteur descobriu que o vírus da raiva estava presente na saliva dos cães,
várias cidades começaram a capturar e eliminar os animais das diferentes maneiras. Então, aqui em São Paulo foi a cana de descompressão, mais na década de 70, antes era veneno, paulada, e aqui uma pintura de Nova York, onde os animais eram afogados. E aqui, mais recentemente, quando essa câmera foi desativada e se passou a eutanasiar cada animal individualmente com anestesia, o que já foi uma conquista. Mas por que lembrar desses fatos? Porque, nessa época, os veterinários que trabalhavam nos serviços públicos, eles eram sanitaristas e era voltado apenas para a saúde e bem-estar humano. Então, não importava como os animais eram cuidados, tratados e manejados, porque a morte deles era certa. E mesmo eles estando fraturados ou necessitando de uma eutanásia rápida, normalmente isso não era feito. Os cuidados nesses locais, né, com veterinários que já entendiam de clínica ou que tinham um olhar para o animal, demorou algum tempo ainda para se iniciar. Então, a gente pode falar que esse manejo populacional de cães e gatos, esse nascimento da medicina veterinária do coletivo, passou por alguns períodos. Então, tem esse período de captura e eliminação dos animais, um período de prevenção que aqui no Brasil começou mais ou menos em meados da década de 90, né, com a cidade de Taboão da Serra começando ações de controle da natalidade, registro e identificação dos animais, controle do comércio, envolvendo a comunidade, tendo legislação e a participação social, e o registro de identificação. Esses períodos foram diferentes, lógico, em cada país. E nós agora estamos vivendo um período que a gente chamou de respeito aos animais, que é um movimento que nos Estados Unidos eles começaram a chamar como movimento no kill, de não matar. A gente denominou aqui de respeito aos animais, que começou mais ou menos em 2006, com uma lei estadual do Rio de Janeiro, onde havia a proibição da eutanásia de animais sadios. A gente usa aqui o termo eutanásia, mas nem sempre era eutanásia. Então, o que nós temos, né? Nós temos interações humano-animal que precisam ser cuidadas, que precisam ter um olhar holístico, entender as vulnerabilidades sociais das famílias, entender também por que essas relações negativas de maus tratos, como, por exemplo, pessoas com transtorno de acumulação, ou as violências domésticas, a relação que existe entre essas violências e os maus-tratos aos animais, como que as zoonoses, né, a sua prevenção também passa por essas ações de uma maneira mais abrangente, o que a gente chamaria também de manejo populacional de cães e gatos para a prevenção das zoonoses de cães e gatos, dos animais de estimação, envolve também a questão da saúde do trabalhador, como vocês viram lá no vídeo, aquelas pessoas que estavam ali manipulando a câmera de asfixia, que faziam isso o dia inteiro, quando os animais não saíam vivos, eles eram mortos à paulada. Nenhum veterinário acompanhava essas pessoas, e muitos deles eram alcoólatras ou usuários de outras drogas. Então, a questão aqui também da saúde do trabalhador e do manejo ambiental. Então, por isso que a gente fala que a medicina veterinária do coletivo, né, que está se relacionando com a saúde, com essas grandes áreas de saúde coletiva, de medicina veterinária legal, no que tange essas interações negativas humano-animal, a medicina de abrigo, a medicina de desastres, elas compõem a medicina veterinária do coletivo, com a base na saúde única e o que a gente tem chamado também de medicina veterinária social. Então, quais seriam nessas áreas de intersecção? A ideia, o objetivo é promover essas interações humano-animal e ambiente harmônicas. A gente, então, tem os trabalhos intersetoriais,
com vistas ao bem-estar humano, animal, à saúde ambiental, e o envolvimento de vários profissionais, essa conversa que seria essa saúde única translacional, que pode discutir tanto uma doença, um tratamento que pode ajudar humanos e animais, e aqui no nosso caso, estratégias que, juntos com diferentes setores e diferentes profissionais, a gente pode encontrar um enfrentamento que seja mais efetivo, mais abrangente para aquela comunidade ou para aquela família. Então, é uma área de atuação multidisciplinar, utiliza conhecimentos da saúde coletiva, medicina de abrigos, medicina veterinária legal e medicina de desastres para promover a saúde e o bem-estar dos indivíduos, famílias, comunidades e ambiente, considerando os animais como parte integrante e indissociável dessas representações, gerando diversas possibilidades de interação com outras disciplinas e novas áreas para atuação do profissional. Eu gosto muito dessa imagem, né, onde tem todos os elementos aqui do ambiente, tem vários animais, né, as crianças, enfim. Então, nasce da demanda para práticas intersetoriais e multidisciplinares. É uma aplicação da estratégia de saúde única. É uma evolução da ética social das comunidades com o status moral e legal dos animais, então, considerando esses animais. Então, necessitava de um novo perfil profissional, que não era somente aquele sanitarista. Bom, as pessoas, eu vou dar um exemplo, então, relacionado com essas pessoas com transtorno de acumulação. Então, a gente tem a parte, né, do ser humano que necessita dessa atenção primária, necessita de toda uma vigilância em saúde, um apoio da assistência social. Os animais que estão envolvidos com essa pessoa, a gente aplica os conceitos de medicina de abrigos, de medicina veterinária legal, quando é preciso, a necessidade da vigilância de zoonoses, pela possibilidade desses animais que não estão sendo bem cuidados, tratados, manejados, possam representar um risco de doença para as pessoas, e a necessidade de ter planos de contingência, né, para eles e para o ambiente também. E no ambiente, a questão do manejo de resíduos, de controle de pragas e outras demandas, como, por exemplo, as questões de segurança dessas pessoas. Um outro exemplo também para essa área seria a teoria do elo, que é essa relação que existe entre os maus-tratos dos animais e a gente poder usar esses maus-tratos como um indicador de que alguma coisa não vai bem nessa família. Então, a violência contra a mulher, a violência contra as crianças, preditivo de comportamentos criminosos, já estão sendo usados e associados a práticas de crueldade, de maus-tratos, de negligência contra os animais. Aqui nós temos o Dr. Henry Kemp, né, que em 1962 ele publicou a Síndrome da Criança Espancada, e somente quase 30 anos, aí, um pouco mais que 30 anos depois, a gente tem o Dr. Nuno publicando sobre a Síndrome do Pet Espancado. Então, a gente utilizando os conhecimentos da medicina, vendo as similaridades de crianças espancadas com animais espancados, para estar fazendo essa construção e o melhor enfrentamento. Então, a medicina veterinária tem uma atuação importante frente às questões de negligência, maus-tratos, crueldade e abuso contra os animais. É fundamental a participação do médico veterinário para que esse ciclo de violência seja quebrado. E, já finalizando, falando da importância de criar essas redes, de, por exemplo, os maus-tratos aos animais serem territorializados dentro
da atenção primária, das unidades básicas de saúde, a gente territorializando e trabalhando com famílias que já apresentam ou não algum tipo de violência ou vulnerabilidade, podendo os trabalhos serem integrados, trabalhando também nesses temas com assistência social, com assistência básica, assistência especial, e outros órgãos, como, por exemplo, a Casa da Mulher Brasileira, que atende as mulheres vítimas de violência, o Conselho Tutelar. Então, um animal maltratado pode significar que existe uma criança abusada, um adulto sendo violentado, e a gente faz essa comunicação, esse cruzamento das informações. Eu gosto muito dessa imagem, né? O animal está aqui fora, esperando na porta da Secretaria Municipal de Assistência Social, e aqui um pioneirismo da Prefeitura de Pinhais, que começou a fazer essa intersetorialidade para o atendimento desses casos. O manejo populacional, que seria um outro exemplo, que necessita de uma abordagem multifatorial, com todas essas estratégias, para que a gente possa ter uma resolutividade melhor. A medicina de desastres, que é outra grande área, e a medicina de abrigos, que a gente está engatinhando ainda no Brasil, mas com grandes avanços. Então, a medicina veterinária coletiva é qualificar na arte, na ciência, da intersecção das práticas de saúde coletiva, medicina de abrigos, medicina veterinária legal e de desastres, bem-estar animal, etologia, tendo em vista a promoção das interações humano-animal-ambiente harmônicas e a saúde dos indivíduos, famílias e comunidades. Essa construção, ao longo dos anos, é construída a partir de novas abordagens, com esse novo olhar integrativo para fortalecer o papel do médico veterinário. E aqui nós temos também, né, essa ONG, né, que desde 2004 vem trabalhando essas questões, que mudou de nome, né, para Instituto de Medicina Veterinária do Coletivo, e, por fim, nesse ano, a nossa alegria do reconhecimento, né, da medicina veterinária do Coletivo como uma especialidade no dia 18 de maio de 21. Então, muito obrigada, e eu encerro por aqui. Obrigado, Rita, por sua participação. Já já voltamos contigo. Antes de apresentar a nossa segunda palestrante, lembramos que se você quiser participar conosco, mande suas perguntas, mande as suas sugestões pelo chat para o usuário Perguntas CRMVSP, tá bem? Daqui a pouquinho, ao final das apresentações, nós vamos repassar essas perguntas para os palestrantes para as debaterem. Prosseguindo, a nossa segunda palestrante convidada é a médica veterinária Patrícia Silvia Posetti. Ela é médica veterinária graduada pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, fez o mestrado em Medicina Veterinária Preventiva pela mesma universidade e possui o título de doutorado em Epidemiologia aplicada às zoonoses pela Universidade de São Paulo, a USP. Trabalha no Ministério da Agricultura e foi chefe do Serviço de Saúde Animal em São Paulo. Nos últimos 7 anos, trabalhou na sede da Organização Mundial de Saúde Animal, em Paris, de onde ela fala, inclusive, essa noite, tendo atuado como coordenadora científica do Departamento de Ciências, onde se dedicou à implementação da Estratégia Global para a Eliminação da Raiva Humana transmitida por cães até 2030, em colaboração com a Organização Mundial de Saúde e a Organização Mundial para a Alimentação e Agricultura das Nações Unidas. Boa noite, Patrícia. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vinda. Boa noite, muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade. É um prazer estar aqui hoje com vocês. Bom, como o Rodrigo havia dito, eu trabalhei esses anos, os últimos 7 anos, na Organização Mundial de Saúde Animal,
E eu gostaria, então, de colocar no contexto da Organização Mundial de Saúde Animal a questão e a medicina veterinária do coletivo, né, e a sua interação com o bem-estar animal e também em relação à saúde única, como a doutora Rita acabou de apresentar vários aspectos relacionados a isso. Mas eu gostaria de falar, então, onde se insere essa especialidade da medicina veterinária, né, do veterinário do coletivo, dentro dessa aspecto global regido, coordenado pela Organização Mundial de Saúde Animal. Então, eu vou explicar um pouquinho para vocês o que é a OIE, para quem não é muito familiarizado com o tema, e aí a gente vai falando qual a relação da Organização Mundial de Saúde Animal com essa questão da medicina veterinária do coletivo. Ai, desculpa. Bom, a Organização Mundial de Saúde Animal, ela tem essa sigla de OIE, que é muito conhecida, porque no passado ela era chamada de Ofício Internacional des Epizooties, e a sigla, como era muito conhecida, ela permaneceu. Então, a OIE foi criada em 1924 e o Brasil teve um papel fundamental na criação da OIE, porque é um dos países fundadores da OIE, que assinou a Carta de Criação, e ela tem tinha como objetivo de fornecer uma cooperação internacional e coordenação para a propagação, contra a propagação de doenças dos animais. E a OIE, ela tem como missão, então, melhorar a saúde animal, a saúde pública veterinária, o bem-estar animal no mundo todo, dos países, inclusive nos países, então, que são membros da OIE. Então, nesse contexto, atualmente, a gente diz que a OIE tem 182 países membros, né, em 2021. Aqui vocês podem ver o número de países que são membros. E por que isso é importante? Qual que é a relação, então, com a medicina veterinária do coletivo? A OIE, ela tem um papel fundamental porque ela tem missões, ela tem uma estratégia baseada em 5 pilares. Então, a gente vai colocar essa especialidade da medicina veterinária do coletivo no contexto desses 5 pilares. Então, o primeiro, mais importante, um dos mais importantes, que é a elaboração de normas. Então, a OIE, ela trabalha com desenvolvimento de padrões e diretrizes, recomendações internacionais que são adotadas pelos seus países membros, pelos 182 países membros. Ela também coordena estruturas globais para a implementação de estratégias, como eu estava trabalhando na coordenação de ciência da OIE, com a implementação da estratégia global para a eliminação da raiva. Então, ela também tem esse papel de coordenar essas iniciativas globais e implementação em todos os países que são membros, né? Também tem um papel importante na coleta de informações, principalmente da ocorrência de doença nos animais, também em construir um serviço veterinário com uma capacidade sustentável, quer dizer, dar condições para os serviços veterinários se estruturarem e então, combater a doença dos animais, né? E também facilitar a colaboração interna com outras organizações, como no caso que a gente havia comentado. Então, essa estratégia mundial de controle da raiva, que está relacionada, então, com a medicina veterinária do coletivo, porque o bem-estar animal dos cães e gatos, ele está incluído nessa estratégia de eliminação da raiva. Então, a OIE também ela tem esse papel de coordenação entre os setores da saúde humana e do meio ambiente. Ressaltando, então, a primeira parte, como eu havia mencionado para vocês, o papel da OIE de estabelecer normas, então, ela publica códigos, né, de normas que são usados por todos os países,
em relação a diversos assuntos relacionados à doença dos animais, vamos dizer assim. Então, um dos principais é sobre vigilância, identificação, notificação e controle de doenças dos animais, né? O comércio de animais e produtos de origem animais, também em relação a laboratórios, quer dizer, o diagnóstico das doenças dos animais, a fabricação de vacinas e medicamentos veterinários, a qualidade e a governança dos serviços veterinários, que no Brasil é um pouquinho diferente, porque ele não está relacionado diretamente os serviços veterinários a nível nacional, com controle de enfermidades dos cães, por exemplo, né, como a raiva, mas em outros países do mundo, são os serviços veterinários que são responsáveis por isso. Então, e também, né, essas normas, elas são usadas para, os países se baseiam nessas normas para elaborar suas legislações nacionais. Então, também há um suporte à elaboração de leis, né, da legislação nacional. E também a OIE tem um pilar importante na elaboração de recomendações e normas para o bem-estar animal, que são publicados no que a gente chama nos códigos da OIE, que são esses livros com vários capítulos que tratam de todos esses assuntos. Então, mais especificamente em relação ao bem-estar animal, onde está inserido, né, o controle, o manejo da população de cães, como a Rita mencionou antes da minha apresentação, existem 14 capítulos no Código de Animal Terrestre da OIE a respeito de bem-estar animal. O capítulo 7, né, ele faz referência ao controle das populações de cães errantes. Esse é um capítulo que foi elaborado em 2009, e pelas mudanças, como a Rita mencionou, que a questão do controle da população canina, ela mudou de enfoque, né? Ela deixou de ser um foco na eliminação de animais, para a diminuição da população de animais, e passou mais para uma abordagem de manejo, né, da população dos animais, para evitar, então, o aparecimento de doenças. A OIE, há 2 anos atrás, então, decidiu revisar esse capítulo o novo capítulo, inclusive, vai mudar de nome e não vai ter mais esse nome de controle da população, mas ele vai focar, então, no manejo da população de cães, né? Então, a OIE tem, dentro dessas normas, ela também tem uma estratégia global, né, de bem-estar animal, que a missão dessa estratégia global é que a gente consiga ter um mundo onde o bem-estar animal é respeitado, promovido, né, e avançado, quer dizer, que a gente muda o enfoque, né, de eliminação dos animais, mas na preservação do bem-estar, né, de forma a complementar a busca pela saúde animal, o bem-estar humano, o desenvolvimento socioeconômico e a sustentabilidade ambiental. Então, essa questão, ela está muito integrada com o conceito de saúde única também, que é um conceito onde é primordial, fundamental que haja uma integração multissetorial. Então, nós, os veterinários, somos o braço que lida com os animais, então a saúde humana também, e há uma necessidade de uma interação entre os diversos setores, o setor do meio ambiente também, porque as doenças, elas não respeitam essa divisão, né? As doenças, elas têm uma interface, né, de vários setores e necessitam que vários atores atuem para que a gente consiga controlar as enfermidades. Então,
nesse contexto todo, né, a OIE elabora as normas, assim, e os princípios de bem-estar animal adotados pela OIE eles são elaborados, né, eles são baseados em evidências científicas, né, porque é uma comissão de especialistas do mundo todo que são convocados para elaborar, baseado em evidências científicas, né. Tem uma questão muito importante também, que as recomendações, elas não podem ser muito prescritivas, porque elas devem ser aplicadas em todos os países membros, que tem uma realidade completamente diferente. Alguns países são mais desenvolvidos, outros menos, né? E tem que respeitar fatores socioeconômicos, agroecológicos, culturais, religiosos. Então, as normas, elas têm que respeitar todas essas questões para que os países realmente possam adotar e transformar isso em legislação nacional. Então, o que a OIE privilegia, e por isso também alguns capítulos estão sendo revisados agora, com esse novo enfoque, que é uma abordagem do bem-estar animal baseado em resultados, ou em critérios baseados em animais. Não, isso quer dizer o quê? Bom, isso quer dizer que as normas, como eu havia dito, elas não são, a OIE não quer que essas normas sejam prescritivas, porque elas vão ter que ser adotadas por diversas realidades, né? Então, o que a gente quer? A gente quer que no final, né, após a implantação de uma norma e após a implantação de uma recomendação, que o que prevaleça é o bem-estar do animal. Então, assim, dependendo da realidade dos países, existem várias maneiras de se atingir, no final, o bem-estar animal. Então, o que importa é o resultado, né, da intervenção que é feita. Então, se no final os animais estiverem em boas condições de saúde, estiverem em boas condições e respeitando o bem-estar, então o resultado foi efetivo, né, independente das medidas ou dos recursos aplicados, né, de acordo com as boas práticas também em relação ao manejo dos animais. Então, esse é um princípio que a OIE tem adotado, né, ultimamente, e por isso, então, alguns capítulos estão sendo revisados, e o capítulo de manejo de população de cães e gatos, ela está sendo atualmente revisado exatamente por essa questão. Então, esse capítulo, que é o capítulo 7.7, que pode ser consultado online, né, ele traz uma série de recomendações em relação ao bem-estar animal da população de cães, principalmente, porque está muito relacionado com um outro capítulo que a OIE também tem nos códigos, que é do controle da raiva canina, né? Porque a estratégia global de eliminação da raiva humana, ela é uma iniciativa que ela está sob a abordagem de uma saúde única. Então, ela está sendo implementada no mundo em colaboração com a Organização Mundial de Saúde e com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação, que é a FAO, e a OMS. Então, a gente tem toda essa abordagem de saúde única nesse aspecto que envolve, então, o bem-estar dos animais. Então, esse contexto todo da medicina veterinária do coletivo, ele está inserido nessas questões mundiais, né, e nas estratégias globais de controle de doenças e de preservação do bem-estar dos animais.
Então, esses capítulos, eles estão sendo, esse capítulo especialmente de controle, que se chamava, né, controle de cães errantes, porque tinha mais um enfoque na diminuição da população canina, e agora esse enfoque mudou, né, porque também já se sabe que para controle da raiva não é efetivo a eliminação dos animais, porque normalmente quando os animais são eutanasiados, acaba-se eutanasiando animais vacinados. Então, a imunidade de rebanho, né, que agora é uma questão, um tema mais familiar para todo mundo, ela diminui, porque a eliminação de animais, ela diminui o número de animais eventualmente que esteja vacinado e tende a aumentar o ingresso de animais jovens, né, sem vacinação na população. Então, também a gente já sabe que para controle de enfermidades, a eliminação de animais, ela não é recomendada. Então, esse capítulo está sendo revisado para que as normas de bem-estar, então, elas sejam baseadas no resultado final das medidas implementadas, por isso que ele também não é tão prescritivo, né? Um dos pontos principais que a gente, que foi identificado na época que decidimos pela revisão desse capítulo, é que faltava uma clareza de quais autoridades competentes fazem parte desse elo, né, nesse enfoque de uma saúde única, né. Também faltava uma instrução em relação à legislação, ao marco regulatório que precisa ser elaborado, está sendo implementado no país para que esse manejo da população ocorra de uma maneira adequada, né? Também traz novas recomendações em relação ao manejo da população de cães, né? Enfoca também na posse responsável, né? E, por fim, há também uma questão do controle da população, em alguns casos, né? Então, aborda também a questão da eutanásia, dos métodos de eutanásia, e todo esse enfoque, então, no manejo efetivo da população canina, né? Esse capítulo, então, ele está sendo submetido aos países, porque os códigos da OIE, eles têm que ser aprovados por todos os países membros, né? Ele é votado, há uma reunião a cada ano, onde os representantes dos países, eles votam e aprovam as normas da OIE para que todos os países estejam de acordo e aceitem, né, a implementação dessas normas. Então, esse capítulo ele já foi elaborado há 2 anos atrás. Ele passa agora por um ciclo de comentários de todos os países, né? Os países podem comentar e corrigir e fazer sugestões dos capítulos que pode ser ou não adotada pela OIE, né? E aí ele deverá, então, entrar em vigor, vamos dizer assim, no próximo ano, quando muito, em 2023. Normalmente demora um ciclo de 2 anos para a aprovação de uma norma. Então, toda essa questão, né, toda essa em relação à medicina veterinária do coletivo, ela está sob esse conceito de saúde única, né, que a ideia, né, a missão ou a intenção da OIE em trabalhar também com os parceiros, né, os outros setores e disciplinas nessa questão
do manejo da população de cães é estabelecer, então, o conceito de saúde única, que é com a intenção de controlar os riscos globais para a saúde de forma mais eficaz, estabelecendo as relações entre os setores, né? Agora, com o advento do Covid, né, ficou muito evidente que essa questão é uma questão super importante e que não se pode deixar para estabelecer esses vínculos e as comunicações e as ações em conjuntos quando uma enfermidade aparece. Isso tem que estar planejado, estabelecido e em funcionamento, né? Tanto na vigilância de doenças, e o médico veterinário tem um papel importantíssimo, porque é ele que está no campo detectando as doenças dos animais, que eventualmente podem ser zoonoses, que se transmitem para os humanos, e então esse contexto também da medicina veterinária do coletivo, ele tem que ser considerado nessa abordagem de saúde única também. Então, o que eu queria deixar, assim, mais em relação à questão da medicina veterinária, o papel da medicina veterinária nessa questão da saúde única, não somente em relação às zoonoses, né, não somente em relação ao surgimento de novas doenças que podem surgir nos animais e serem transmitidas para o homem e depois voltarem para os animais, como foi o caso da Covid-19, mas também o papel importante das doenças dos animais que não são zoonoses na questão da segurança alimentar e de termos alimentos seguros, porque uma questão de saúde também é a disponibilidade de alimentos, e alimentos seguros. Então, quando a gente não tem alimentos, né, e as doenças dos animais, elas podem causar um problema econômico, né, de faltarem proteínas de origem animal, isso também acaba sendo um problema de saúde única. Então, o que eu gostaria de mostrar para vocês, aqui não vai dar tempo de falar todas as questões em detalhes, mas deixar essa ideia de que a medicina veterinária do coletivo, ela está inserida nas ações globais de saúde humana e saúde animal, e vem sendo trabalhada, então, mundialmente, pela OIE, sob essa abordagem de saúde única. Então, eu queria agradecer pelo convite de participar do evento hoje, e me coloco à disposição para as perguntas que eventualmente possam ocorrer. Muito obrigada. Obrigado, Patrícia. Daqui a pouquinho voltamos com as perguntas, então. Se você, de repente, ainda não participou, envie, por favor, suas perguntas para o usuário CRMVSP Perguntas, e, em instantes, vamos fazê-la para que as 3 palestrantes possam debater. Continuando, então, a nossa terceira convidada é a médica veterinária Rosângela Ribeiro Gebara. Ela é graduada em Medicina Veterinária e é mestre em Ciências Veterinárias pela USP, onde atuou como clínica de cães e gatos e foi professora das disciplinas de Clínica Médica e Bem-Estar Animal. É especialista em Bem-Estar Animal pelo Cambridge e-Learning Institute e em Bioética pela USP. É membro das comissões de ética ao uso de animais, tanto da Unifesp como da FMU, além de integrar as comissões de bem-estar animal do CRMV aqui de São Paulo e também do Conselho Federal de Medicina Veterinária. Atua como gerente de projetos da Amparo Animal e é integrante da diretoria do Instituto de Medicina Veterinária do coletivo. Boa noite, Rosângela. Obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vinda. Boa noite. Muito obrigada, Rodrigo.
Eu vou tentar encerrar, né, a noite com uma última apresentação aqui, eu vou compartilhar minha tela. Bom, então eu vou falar agora sobre a inserção do médico veterinário do coletivo em programas governamentais e as ações do terceiro setor, e eu vou trazer um pouco da minha experiência, né? Eu trabalho há mais de 12 anos aí no terceiro setor como médica veterinária. Deixa eu só passar aqui a próxima. Bom, é importante a gente primeiro conceituar, né, quando a gente fala terceiro setor, entender um pouco o que é o terceiro setor, né? O terceiro setor ele é composto por organizações privadas, sem fins lucrativos e de interesse público, né? Hoje em dia a gente não chama mais ONG, mas a gente procura chamar de organizações da sociedade civil, ou OSC. No Brasil, a gente tem mais de 820 mil organizações da sociedade civil, nem todas trabalham com as questões relacionadas aos animais, né? Existem diversas áreas aí que essas organizações trabalham, como saúde, educação, assistência social, proteção ambiental, e dentre elas existe, obviamente, as organizações que trabalham diretamente com questões relacionadas ao bem-estar animal e à proteção animal nas mais diversas espécies, tá? Aqui eu não estou falando só cães e gatos, então animais silvestres, animais de fazenda, animais que são usados nos laboratórios, e muitas vezes essas organizações elas vêm, né, para preencher lacunas deixadas pelo poder público. Então, infelizmente, o poder público não consegue dar conta de todas as demandas, todos os problemas, e as pessoas se organizam, né, em OSS e tentam conseguir resolver esses problemas. Atualmente, no Brasil, as organizações da sociedade civil geram mais de 3 milhões de empregos, que constitui aproximadamente 9%, né, dos empregos formais brasileiros. E a gente tem, além do terceiro setor, a gente tem o primeiro setor, que seria o governo, né, os órgãos vinculados ao poder público, tanto nas esferas municipais, estaduais quanto federais. E a gente tem também o segundo setor, né, que seria o setor de negócios, as empresas privadas com fins lucrativos. E hoje a gente tem o que a gente chama de setor 2.5, né, que são os negócios sociais, são aquelas empresas que investem em seus lucros para gerar um impacto social. Isso tudo eu trouxe, né, para falar como que o médico veterinário do coletivo pode se inserir nesse grande mercado aí, que seria o terceiro setor, e o setor 2.5 também, né? Falando especificamente da questão de ONGs de proteção animal, a gente tem no mundo aproximadamente 189 mil ONGs que trabalham diretamente com essa questão animal, né, que trabalham com questões relacionadas ao bem-estar animal. No Brasil, a gente tem inúmeras ONGs, inúmeros protetores independentes, mas existe um trabalho, uma pesquisa que foi feita pelo Instituto Pet Brasil, publicada em 2019, onde eles levantaram aproximadamente 370 ONGs atuando exclusivamente com proteção animal de cães e gatos, tá? ONGs com CNPJ, ONGs formais e ONGs que possuem abrigos, né? Então, eles levantaram esse número, e essas 370 ONGs tutelam mais de 172 mil animais, 96% cães e 4% gatos. Esse foi um número levantado pelo Instituto Pet Brasil, mas a gente não tem certeza se esse número está certíssimo, né? Até porque existe uma grande comunidade aí de protetores independentes. Alô? Desculpa, achei que alguém estava falando comigo. Existem diversos temas relacionados à sociedade civil e que fazem intersecção com a profissão médico-veterinária, inúmeros, tá? Aqui eu trouxe uma lista, né, que a gente pode trabalhar, inclusive, com animais silvestres, animais domésticos, animais exóticos, a questão da criação e do manejo de animais utilizados para alimentação, vestuário, a questão, né, dos maus tratos, da negligência, tudo isso tem uma intersecção, né, entre a sociedade civil e a profissão veterinária, a saúde pública, a saúde animal. Só que dentro da medicina veterinária do coletivo, a gente tem também, né, algumas áreas relacionadas, né? Então, o manejo de populações de cães e gatos, como a professora Rita e a doutora Patrícia comentou, a questão da violência doméstica, a violência contra os animais, a educação em saúde, a educação em guarda responsável, a questão dos controles das zoonoses, a saúde ambiental, a saúde animal e a saúde pública, né? Tudo isso quando a gente fala em saúde única. Então, esses seriam os temas onde fazem a intersecção, temas, né, relacionados à sociedade civil e à profissão médico-veterinária.
e como que o veterinário do coletivo se insere no trabalho das ONGs, né, no trabalho das organizações da sociedade civil, de diversas maneiras, tá? Ele pode trabalhar como um funcionário, ser contratado como um funcionário formal dentro de uma organização, né? Ele pode iniciar com um trabalho voluntário, então, durante a minha graduação em medicina veterinária, eu fui voluntária, depois que eu me formei, eu também fui voluntária em diversas ONGs, e foi quando eu comecei a tomar gosto por essa área, e ele pode trabalhar como um consultor. Inclusive, esse trabalho é um trabalho, eu vou trazer algumas fotos aqui da minha rotina de trabalho, né, até para vocês verem que muitas vezes não tem muita rotina, né? A gente pode participar muitas vezes de uma comissão parlamentar de inquérito, você pode estar trabalhando dentro de um mutirão de castração. Eu fui convidada pelo governo da Argélia a participar, a tentar levar a experiência do Brasil no controle da raiva. Então, através de uma organização internacional, eu fui convidada a viajar para aquele país, né, a convite do Ministério de Saúde de lá, e participei, né, de uma reunião que durou 7 dias com o Ministério de Saúde da Argélia para ensinar, né, para levar os exemplos maravilhosos que a gente tem do controle da raiva no Brasil em relação à vacinação antirrábica massiva de cães e gatos há tantas décadas. A gente pode trabalhar, enfim, de diversas maneiras e se inserir dessas 3 maneiras aqui dentro do terceiro setor. As vantagens do trabalho no terceiro setor, eu posso dizer que são inúmeras, né? Eu trouxe aqui alguns exemplos e eu estou falando baseado na minha experiência, tá? E aqui eu estou trazendo um pouco dessa relação da medicina veterinária do coletivo dentro do terceiro setor, né? Então, quando você trabalha dentro de uma ONG, você trabalha por uma causa, você tem a possibilidade de fazer com que o seu trabalho de veterinária, seja você uma clínica, uma cirurgiã, uma epidemiologista, tenha um impacto em escala, e esse impacto não é só na vida dos animais, é na vida das pessoas, é no meio ambiente, né, quando a gente fala em saúde única. Eu posso dizer para vocês que não tem rotina, né, no nosso trabalho, a gente tem a possibilidade de ser mais criativo, a gente tem a possibilidade de ampliar o nosso networking, a gente aprimora a sensibilidade e empatia por outras causas, e a gente tem a possibilidade de trabalhar com pessoas e com animais. Então, se você é daquele tipo de médico veterinário que só gosta de animais, só gosta de trabalhar com animais, diretamente com animais, talvez o trabalho da medicina veterinária do coletivo, e ainda mais inserido, né, dentro de uma ONG, talvez não seja o melhor trabalho para você. Mas se você gosta de trabalhar com animais e pessoas, eu recomendo esse tipo de trabalho. E o médico veterinário do coletivo, ele também pode trabalhar, ele também se insere no setor governamental, né? Quando a gente fala em saúde única, em saúde coletiva, a gente está falando de saúde animal, saúde humana e, obviamente, a saúde do meio ambiente. Então, a gente pode se inserir nas diversas esferas, tanto na esfera municipal, na esfera estadual, quanto na esfera federal, dentro, obviamente, das secretarias, né, de município, de estado, e dentro dos ministérios de meio ambiente, de agricultura, de saúde, né? Então, vou falar que o veterinário hoje de medicina do coletivo está inserido dentro do núcleo de assistência à saúde da família, dentro das unidades de vigilância em zoonoses, né, que fazem parte todo aí da Secretaria de Saúde, do Ministério da Saúde. Os veterinários que trabalham com o coletivo estão inseridos dentro das secretarias de assistência social, trabalhando dentro dos centros de referência à assistência social, os CRAS. Eles podem estar trabalhando dentro das coordenadorias e secretarias de bem-estar animal, que muitas vezes estão dentro de outras secretarias, ou muitas vezes têm a sua própria secretaria, a sua própria pasta. Podem trabalhar dentro das secretarias de defesa civil. Se a gente pensar hoje que aproximadamente metade das famílias brasileiras possuem um cão ou um gato, quando você tem qualquer ação de defesa civil, né, quando você tem que desalojar, desabrigar famílias, você tem que pensar que aquela família é uma família multiespécie, que vai ter animais, né? Então, o veterinário, ele é muito bem-vindo dentro dos núcleos de proteção e defesa civil. O veterinário, ele pode estar inserido também dentro das secretarias de segurança pública, dos ministérios públicos, né, em nível estadual, dentro das secretarias de educação, aí trabalhando, atuando na parte de educação em saúde, de prevenção de zoonose, de educação em guarda responsável, nas autarquias e nos conselhos profissionais e nos organismos internacionais, né? Então, a gente tem aqui, deixa eu voltar aqui, os organismos internacionais como a OIE, a FAO, a Organização Mundial de Saúde, a União Europeia, a ONU. Então, existem veterinários, o próprio exemplo aqui, a doutora Patrícia,
que trabalham nesses organismos internacionais e intergovernamentais. Então, tudo isso é como o veterinário de medicina veterinária do coletivo se insere dentro, né, do setor governamental. Existem vários programas hoje governamentais, onde existe, obviamente, a habilitação para que as equipes sejam compostas por médicos veterinários, né? Isso, logicamente, é habilitado por lei, por portaria, por regulamentos, por decretos, onde o médico veterinário deve ser contratado e pode ser contratado para fazer parte dessas equipes. Então, a gente tem uma portaria 2488 desde 2011 que fala, né, que insere os médicos veterinários como profissionais habilitados a compor as equipes do NASF, né, do Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica. Existe, obviamente, dentro do Ministério da Saúde também o programa Saúde na Escola, então muitas vezes você tem veterinários inseridos, né, nessa parte educacional dentro das escolas para prevenir toda a questão das zoonoses. Você tem vários programas também dentro do Ministério da Saúde, né, o PET Saúde, o Pro Saúde, o Versus, onde você tem programas educacionais voltados para profissionais da área de saúde, e muitos desses programas e desses orçamentos, eles podem ser destinados também a projetos que são orientados por médicos veterinários. A gente tem a residência multiprofissional em saúde, né, que é uma residência prevista por uma portaria do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação, onde você tem um ensino de pós-graduação lato sensu, 60 horas semanais por 2 anos, para profissionais de saúde, e isso inclui o médico veterinário. A gente tem a Política Nacional de Vigilância em Saúde, os Programas Nacional de Vigilância Ambientais e todos os programas das secretarias estaduais e municipais relacionados à agricultura, saúde, defesa civil, assistência social, como eu falei no slide anterior. Em todos esses programas governamentais, o médico veterinário do coletivo ele pode e deve estar inserido. É muito importante a gente dizer que existem alguns requisitos, né, para trabalhar com medicina veterinária do coletivo. Obviamente, o primeiro requisito é o conhecimento técnico em alguma das áreas que compõem a medicina veterinária do coletivo, então, ou em saúde coletiva, saúde pública veterinária, medicina de abrigos, medicina de desastres, a parte de perícia animal, a questão, né, da violência, você conhecer o tema, né, e as medidas para você diminuir, né, a violência doméstica e conhecer essa intersecção entre a violência doméstica e a violência contra os animais. É muito importante esse profissional ele ter conhecimentos gerais, conhecimentos sociais, culturais, políticos. É importantíssimo ele ter um conhecimento legislativo, né, das leis do nosso país, ou se ele trabalhar, obviamente, num organismo internacional, conhecer como funciona todos os processos e as políticas, ter uma visão abrangente, multidisciplinar e generalista, ser um bom planejador, um bom gerente de projetos, ter desenvoltura e diplomacia, ser um bom comunicador, liderança, autodesenvolvimento, autogestão, criatividade, inovação, flexibilidade, adaptabilidade, pensamento crítico e resiliência, né? E aqui eu coloquei a foto de um polvo para a gente pensar na inteligência, na resiliência, na flexibilidade, na adaptabilidade que tem um polvo e tentar lembrar disso quando a gente for pensar, né, na questão do médico veterinário do coletivo. A medicina veterinária do coletivo ela é ampla, né, e ela engloba tudo isso, né, que a professora Rita falou, que a doutora Patrícia falou, a questão do manejo de populações de cães e gatos, medicina de abrigo, medicina forense, medicina de desastre. Então, a gente vê que o veterinário ele está inserido e ele é peça fundamental, né, em todas essas áreas que compõem a grande área, o grande guarda-chuva aí da medicina veterinária do coletivo. E aqui eu estou trazendo algumas fotos, né, da rotina desse médico que trabalha diretamente com isso. E agora a gente tem uma ótima notícia, né, como a doutora Rita falou, que o Conselho Federal de Medicina reconheceu a medicina veterinária do coletivo como uma nova especialidade e, obviamente, no futuro vai ter uma prova, né, para a pessoa se candidatar e prestar para ser um especialista reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária na área de medicina veterinária do coletivo. Então, aqui algumas fotos, né, como esse veterinário se insere, né, dentro da medicina veterinária de desastres. A gente tem aqui outras fotos importantes, tá? Eu já estou terminando aqui a minha palestra, mas eu acho importante a gente mostrar visualmente, né, como essa área de medicina veterinária do coletivo ela é muito ampla. Muitas vezes, esse médico veterinário ele não está lidando diretamente com animais, ele está em reuniões, né, com secretários de saúde, secretários de educação, secretários de meio ambiente, prefeitos de cidade.
ele está fazendo um trabalho de lobby e advocacia para tentar criar e implementar políticas públicas, né, legislações que vão fazer toda a diferença no manejo dos animais, sejam eles animais domésticos, silvestres, seja ele a questão do manejo da população de cães e gatos, né? Então, aqui são várias reuniões que a gente participa, muitas vezes com membros da Defesa Civil, aqui eu e meus colegas da antiga gestão do COBEA, no CFMV, então, diversas áreas onde a gente pode trabalhar diretamente e não ligado diretamente à medicina, à clínica, à cirurgia, né? Mas dentro desse guarda-chuva amplo que é a medicina veterinária do coletivo. Aqui algumas fotos, né, só para exemplificar, muitas vezes você trabalha com educação de crianças, criando um programa de educação humanitária, uma educação em guarda responsável, que não tem um resultado a curto prazo, mas ele vai ter um impacto nos animais a médio e longo prazo. Tá? Então, é muito importante o trabalho em equipe. Aqui a gente vê vários grupos, né, voluntários da Brigada Animal, do Conselho Regional de Medicina Veterinária de Minas, que atuou em Mariana, atuou em Brumadinho. Aqui a gente tem uma equipe do curso de formação de oficiais de controle animal, né, que era feito pelo ITEC, atual IMVC. Então, existem diversas maneiras aí onde os veterinários trabalham de forma coletiva na medicina veterinária do coletivo. Os veterinários do coletivo são muitas vezes chamados para ajudar a discutir e formar posicionamentos oficiais dos conselhos de medicina veterinária, dos colégios de medicina veterinária. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos de posicionamentos, por exemplo, do Colégio Americano de Medicina Veterinária, posicionamentos, por exemplo, a respeito do controle, do manejo de populações de cães e gatos, e foi feito, né, escrito por veterinários de medicina veterinária do coletivo. A questão do conselho, né, do Colégio Britânico, da Sociedade Britânica de Animais, de Veterinário de Pequenos Animais, falando sobre a questão da reprodução de animais, sobre a questão do bem-estar da reprodução de determinadas raças. Aqui o Colégio Chileno, né, explicando sobre a questão da influência dos médicos veterinários numa lei de guarda responsável. Então, é muito importante a gente ter em mente que o veterinário, o médico veterinário do coletivo, muitas vezes ele é chamado para formar, para opinar e para formar posicionamentos a respeito de determinadas demandas que vêm da sociedade. E aqui o último slide, né, falando um pouco dos desafios, né? Nem tudo são flores, infelizmente. Aqui eu vou trazer um pouco dos desafios da própria medicina veterinária e vou falar um pouquinho da medicina veterinária do coletivo, né? Então, um grande desafio é a falta da compreensão da importância do veterinário em determinados setores sociais e governamentais, a falta de profissionais no mercado, principalmente profissionais com formação, né, nessas áreas que compõem a medicina veterinária do coletivo, e profissionais que têm uma visão multidisciplinar e uma visão social. Infelizmente, a gente lida com a questão da baixa remuneração dentro de alguns serviços governamentais que possuem baixo orçamento e são poucos estruturados, e dentro, obviamente, de algumas organizações da sociedade civil que também não tem como ter uma remuneração maior. A gente tem problemas que dependem de leis, né, que ainda não existem. A gente tem problemas que dependem da vontade política, estão além da nossa capacidade de resolução como médicos veterinários do coletivo. A gente tem o problema da fadiga da compaixão, quando a gente lida com problemas tão graves, né, como aquele vídeo que a professora Rita mostrou, de como os animais eram eutanasiados, né, como eram mortos, na verdade aquilo não é uma eutanásia, nas câmaras de descompressão, no Centro de Controle de Zoonoses, há décadas atrás. A gente tem muitas vezes que lidar com questões complexas e extenuantes, né, como violência, maus tratos, baixos índices de bem-estar, a questão da eutanásia, e a gente tem que ser a necessidade de adaptar a novos desafios que muitas vezes não dependem só da gente. E quando a gente fala de veterinário do coletivo, né, a gente tem a questão da fadiga da compaixão e o burnout muito grande, né? A gente lida muito com a eutanásia. Só para vocês terem uma ideia, o médico veterinário está presente 5 vezes mais na morte dos seus pacientes que qualquer outro profissional de saúde. E o veterinário do coletivo 3 vezes mais que o veterinário clínico e cirurgião. Então, esse é um dado bastante importante, né? Vocês sabem hoje que a profissão médico-veterinária está entre as primeiras profissões no mundo a praticarem suicídio, infelizmente, e a gente tem que lidar com tudo isso, né? A gente tem que estar preparado para as cobranças, a gente tem que estar lidando com questões relacionadas à saúde pública, à saúde animal, que muitas vezes se colocam em xeque. Então, esses são todos os desafios
né, que o veterinário médico do coletivo ele acaba encarando. Mas eu gostaria também de deixar aqui no meu último slide o meu e-mail. Aqui tem um link, quem quiser, né, conhecer mais e se especializar na medicina veterinária do coletivo, a Universidade Federal do Paraná, ela abriu agora uma especialização em medicina veterinária do coletivo, então esse link vocês conseguem ter acesso às informações desse curso. E esse livro aqui é muito importante, né, o livro que a professora Rita, o professor Néstor e o professor Daniel fizeram, né, esse aqui é o meu livro de cabeceira, na verdade, então é o meu livro de consulta, então quem quiser conhecer mais sobre a medicina veterinária do coletivo, eu aconselho vocês comprarem e lerem esse livro. Muito obrigada, desculpa que eu estourei o tempo aqui. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Muito obrigado por sua participação. Daqui a pouquinho nós vamos para a parte das perguntas. Antes disso, eu gostaria de convidar novamente o nosso presidente para dar uma palavrinha e depois seguimos para as perguntas, então. Ô, Rodrigo, obrigado de novo. Parabéns, doutora Rosângela Gebara. Prestei muita atenção na sua fala, como também da doutora Rita de Cássia e também da minha amiga Patrícia Posetti. Excelente tema, né? Abordado, um tema que eu diria, não é que ele é novo, mas ele está num momento muito importante, de muito destaque, e nós temos questão de trazer esse debate aqui justamente por essa importância desse tema. E, como vocês falaram, né, o veterinário é participante de forma ativa deste processo. Eu digo que a medicina veterinária, como ela evoluiu muito, muito no mundo e no Brasil, né, dando ganhos para a sociedade, mas para a vida animal, por exemplo, o animal, né, o cão, o gato, mais que dobraram, né, com expectativa de vida nos últimos 30, 40 anos, ou seja, tem muito da medicina veterinária, tem muito da atenção do proprietário, tem muito da alimentação. Então, nós temos um papel fundamental. Mas um lado que ficou muito claro aí, agora que eu percebi, é que a gente sabe que o médico veterinário ele tem que ser preparado, além de ser um bom técnico, um bom clínico, um bom cirurgião, ele também tem que ser ele tem que aprender cada vez mais a trabalhar também esse lado mais humanístico, esse lado mais de aproximação da sociedade, de diálogo, de conversa, de entendimento. Ele não pode ficar apenas na sua ilha, né? Ele tem que ficar inteirado, tem que estar ciente do tudo e participar. Isso não tem como não ser assim. E a gente vê isso, né? Inclusive a gente se esforça muito para que as universidades sigam esse caminho, né? Porque os alunos já formem com essa visão, né? Mais integrativa, mais interativa, da parte de saúde animal, saúde humana, né? Por causa da saúde pública e o meio ambiente. Isso é fundamental e muitos ganhos vão surgindo. Ou seja, as coisas vão no crescente, numa evolução, e é o que está acontecendo. Então, parabéns para vocês três, eu fiquei muito feliz, fiquei até o final prestando muita atenção, e também aprendi muito, pode ter certeza disso. Eu queria fazer um comentário aqui, que o Conselho tem assim, o Conselho, não, o sistema, né, tanto é que as especialidades estão aí surgindo, né, mais uma nova agora, que é recente, essa da veterinária do coletivo, que o federal também já adotou, excelente, tem outras aí carreiras, áreas, né, de título de especialistas, e a gente sabe que ou seja, o sistema, Conselho Federal e Conselhos Regionais buscam estar sempre atualizados, sempre prontos, né, para colaborar com a classe e colaborar com a sociedade. Um exemplo agora, mais recente, o Conselho de São Paulo também já tem a sua comissão de resgate técnico animal, foi criado esse ano e já prestou um trabalho muito bonito. Eu fico muito feliz de dizer isso aqui também, que essa comissão prestou agora, lá no Parque do Juqueri, nesse incêndio que teve agora recente, e que os integrantes da nossa comissão foram lá, né, e deram, né, todo, né, a sua prestação, né, de sua doação, vamos dizer assim, né, para a vida animal, né, para a causa animal, né, salvando vidas animais lá, né? Então, parabéns aí, né? Dentro dessa fala, por exemplo, ao Dr. Leonardo, o nome dele é Dr. Leonardo Maggio de Castro, né? Um médico veterinário, que é o presidente dessa comissão, que encabeçou esse trabalho lá, juntamente com o Dr. Cláudio Zago Júnior e com o Dr. Renan Borges Inácio, são 3 colegas da comissão, né, de resgate que foram fazer esse trabalho. Então, a gente se sente honrado, né, em dizer isso,
porque a medicina veterinária ali, são 3 elementos que eu citei aqui, mas é a medicina veterinária fazendo o seu papel, né? Para a causa animal, para a sociedade. Então, parabéns, a gente fica feliz com isso. Parabéns pelas palestras de novo, porque a gente vê que nós, veterinários, somos, acima de tudo, também educadores. Nós temos, né, o dever com conhecimento, divulgar e propagar. E eu fico muito feliz com tudo isso, então, parabéns. Joia, doutor. Obrigado. Fica por aqui que daqui a pouquinho voltamos com o senhor. Vamos lá, então, as perguntas, pode ser? Então, já está aí Rita, Rosângela, Patrícia. Então, algumas perguntas elas são direcionadas, mas as 3 podem participar, tá bom? Então, vamos lá. A Ana Carolina, né, participou conosco, pergunta o seguinte: qual a opinião de todas vocês em relação às atualizações sobre castração e o bem-estar físico e psicológico de cães? Ela diz que tem observado uma mudança no comportamento dos proprietários que têm preferido castrar os cães com a idade mais avançada. Então, qual a opinião de vocês acerca disso? Posso começar? Vamos lá. Eu dei recentemente uma palestra sobre essa questão dos novos consensos aí, né, em relação à castração. A gente tem que pensar, obviamente, e toda situação deve ser avaliada de forma individual, né? Quem é aquele animal? É um cão, um gato? Existe um trabalho que foi publicado ano passado que fala de diferentes impactos da castração quando você realiza em diferentes espécies de cães, em diferentes raças de cães, e dentre dessas raças você tem uma diferença também quando é macho e quando é fêmea. Então, esse trabalho, né, que foi feito na Universidade de Davis, ele compara, né, o impacto da esterilização precoce em 35 raças de cães. E algumas raças, principalmente as raças de grande porte, de raças de animais gigantes, eles aconselham castrar depois do crescimento total, da maturidade total daqueles animais. Mas eu trago aqui uma coisa muito importante, né? A gente tem que avaliar onde aquele animal está inserido, né? É um animal de rua, é um animal que está dentro de um centro de controle de zoonose, um animal que está dentro de um abrigo, é um animal comunitário. Então, isso tem que ser avaliado, né? Os riscos e benefícios em relação à castração e sempre pensar no impacto de você manter um animal não castrado numa situação, por exemplo, um animal que está numa situação de rua, né? Então, eu acho que o veterinário ele tem que conhecer todos esses trabalhos, obviamente são necessários mais trabalhos, mais aprofundamentos nessa área. Em relação aos gatos, recomenda castrar antes dos 5 meses, tanto os machos quanto as fêmeas. E em relação aos cães, existem determinadas raças de cães de determinados portes que pode ter um impacto da castração precoce. Mas, como eu falei, tudo tem que ser avaliado aonde aquele animal está inserido. Se é um animal com tutor, se é um animal sem tutor, um animal comunitário, um animal em uma situação de vulnerabilidade. E, não sei, eu deixo aqui para as minhas colegas complementarem sobre essa questão, que é uma questão muito importante de ser discutida. Acho que você já falou tudo, Rosângela. Só a questão dos gatos a partir de 5 meses, né, que estão recomendando. Acho que só essa questão, mas as pessoas perguntam, vai continuar castrando filhote, né? Se está para adoção, se estava abandonado, a gente continua castrando, mesmo sabendo que esse indivíduo pode ou não, né? Porque maioria abandonada é sem raça, apesar que nós temos animais com raça também, a gente não sabe se pode ter algum prejuízo lá na frente, só que o prejuízo maior ainda se chama abandono, né? Então, quem trabalhou com isso, quem trabalhou em CCZ, quem trabalhou eutanasiando animais sadios, sabe o custo disso. Então, hoje a gente continua nessa luta. Eu concordo com as duas. Sim, sim. Imperativo doar o animal castrado, né? Essa é a questão também. E a gente tem outras coisas aí para colocar nessa balança e nessa avaliação. Ok. Vamos seguir, então. Vamos para mais uma pergunta. Quem pergunta é a Vera, está participando conosco aqui. Ela diz o seguinte, que ela dá aula de epidemiologia e tem ouvido muitos relatos de colegas clínicos sobre a falta de vacinas antirrábicas. Alguém poderia esclarecer esse ponto? Então, vocês têm alguma informação acerca disso?
Olha, eu sei que a falta está geral, né? Até as clínicas estão tendo dificuldade realmente para comprar vacina antirrábica. Acredito que o Ministério da Saúde, não posso dizer por eles, mas também deve ter tido essa mesma dificuldade aí por conta, não sei se acredito a questão da pandemia, não sei se vocês sabem de alguma outra informação, mas relatos de colegas meus tiveram muita dificuldade de encontrar vacinas antirrábica até para o mercado mesmo, privado, de clínicas médicos veterinárias. Não sei se vocês sabem alguma coisa, Rita, Patrícia. Assim, eu não sei, mas você tem razão, deve ter sido pelo impacto da pandemia, alguma coisa parecida, né? Rita, quer fazer algum comentário? Eu acho que antes da pandemia já estava havendo uma falta da vacina para os municípios, né? Então, os municípios já estavam com dificuldade de conseguir planejar quem fazia ainda campanha, planejar campanha, tanto é que as campanhas foram parando, né? É uma pena, mas eu não sei o quanto a gente já criou essa cultura da guarda responsável, das pessoas estarem conscientes que precisam vacinar, para de repente parar a campanha, porque eu não via as coisas andando juntas, né? Mas eu acredito, né, assim, alguns anos antes já estava acontecendo esse problema, né, da mudança da vacina, de mudança, eu não sei se de tecnologia, de laboratório, mas já estava com problema, e aí houve essa falta para os municípios, né? Mas eu não saberia dar maiores detalhes. Eu acho que alguém que está trabalhando em município, no estado, ou mesmo no Ministério da Saúde, poderia dar essa resposta para o CRMV e enviar para a gente depois. Ok. Vamos lá, vamos seguir então. Agora a Ana Carolina, que está aqui conosco participando, pergunta: podemos incluir na medicina veterinária do coletivo as creches caninas? Vou começar. Eu acredito que sim, porque quando a gente fala da medicina de abrigos, por exemplo, desse manejo coletivo, a gente está pensando no abrigo que vai ter que resgatar fisicamente, comportamentalmente um animal, mas como uma casa de passagem. Se a gente pensar num criador comercial, ou mesmo se a gente pensar em uma creche, a gente tem todos os programas preventivos que são indicados pela medicina de abrigos, que podem ser aplicados para prevenir as doenças, para ter um manejo melhor, porque não é só verificar se esse animal que vai usar a creche está com a vacina em dia, mas a creche ter, por exemplo, um protocolo de limpeza adequado, e se ficar sabendo que um animal que passou por lá ficou doente depois ou teve alguma doença depois, ter um protocolo para enfrentar isso. Então, a medicina veterinária de abrigos, né, ela traz muito essa questão para a gente de colocar no papel esses processos, esses procedimentos operacionais padrão, e conforme problemas vão acontecendo, esses locais vão adequando seus protocolos. Algum comentário adicional, Rosângela, Patrícia? Não? Então vamos lá, vamos seguir. Agora, uma pergunta sobre a especialização, né? Esse curso de especialização é presencial? Vi que teve uma seleção de bolsas. Como eu poderia participar de uma próxima seleção? Quem pergunta é a Giovana Patrício.
Acho que eu vou começar aqui, que eu sou Fica com você. eu sou coordenadora do curso, então acho que eu vou falar. Apesar de ser pela Universidade Federal do Paraná, né, que é onde eu sou docente, a gente tem todo o apoio, né, do Instituto de Medicina Veterinária do Coletivo e todos os profissionais que estão envolvidos também nesse instituto. A gente tem uma resolução na universidade que 10% das vagas tem que ser ofertadas em forma de bolsa. Então, o próximo curso deve ser daqui 18 meses, mais ou menos, e esse edital é público, ele estava no site, né, da Universidade Federal, talvez a gente precisasse divulgar um pouco mais. A gente também tem os associados do Instituto, tem um grupo de WhatsApp do Instituto, e todas as informações assim mais fresquinhas, a gente acaba se comunicando mais rapidamente com o associado, seja pela newsletter, seja por esse WhatsApp. Eu não sei qual que era a outra pergunta. Não, era sobre... Peraí, vamos repetir aqui. Era se ele é presencial, né? Além das bolsas, se é presencial. Tá, porque daí a parte de associados, a Rosângela, eu acho que pode falar um pouquinho mais, que ela ajuda a coordenar. Esse curso vai ser 100% online, mas é um 100% entre aspas, porque 5 horas é obrigatório ser presencial, né, do curso inteiro, mas vão ter as práticas também. Só que as práticas, os participantes vão poder escolher em fazer na sua própria cidade. Então, vamos supor que a cidade tenha um centro de controle de zoonoses, ou tenha lá dentro da vigilância epidemiológica, esteja aberta para receber esse aluno, ou que a cidade tenha um abrigo. Então, a coordenação do curso vai facilitar o acesso desse participante para estar fazendo essas práticas. Então, vai funcionar mais ou menos dessa forma. Então, acho que a resposta melhor ele é 100% à distância. E vão ter as práticas que podem ser na região onde a pessoa mora, ou a pessoa pode escolher alguns centros de apoio. Um centro de apoio é o FPR, em Curitiba, o outro é em Pernambuco, a Federal de Pernambuco, e a outra em Minas Gerais, a Federal de Minas Gerais. Uhum. Eu coloquei no chat para todos o site do Instituto de Medicina Veterinária do Coletivo. Então, tem lá mais informações também, inclusive essa questão de vocês se associarem, né, se filiarem e terem todas essas informações, as newsletters, todos os trabalhos. Então, se vocês puderem entrar no site, vocês vão ter bastante informação lá, apesar que o curso é da UFPR, mas o IMVC faz uma coparticipação aí. Então, vocês podem ter todas as informações. O site está no chat. Perfeito, né? Partilhou o link lá conosco. Legal. O Robson Luiz, ele pergunta, a criação doméstica de pássaros também está inserida na medicina veterinária do coletivo? Já fizeram várias perguntas, assim, né? Pássaros, coelhos, cavalos. A medicina veterinária coletiva, ela usa os conceitos da medicina veterinária preventiva, né? Então, sempre que houver necessidade de ter uma relação harmônica humano, animal e ambiente, a gente pode estar aplicando esses conceitos. Aonde a gente tem mais trabalhado é em relação aos animais mais frequentes de companhia, que são cães e gatos. Nos Estados Unidos, eles já têm trabalhado a questão do coelho, né? Então, essa questão de aves, por exemplo, a gente não tem trabalhado no Brasil. Ela pode estar inserida a partir do momento que há essa necessidade de promover essa relação saudável, de prevenir zoonoses. Não sei se Patrícia e a Rosângela querem complementar alguma coisa. Não, acho que você falou tudo. Não, assim, existem esse conceito, como você disse, pode ser aplicado para várias espécies, né? Existem, por exemplo, os equinos de trabalho, os abrigos, eles
não especificamente os de cães, mas recebem outras espécies também de animais, né, em alguns casos. Então, acho que sim, né, se aplicaria às outras espécies. Perfeito. A Giovana, que fez a pergunta, né, sobre a especialização, ela pergunta se vai continuar, se for daqui a 18 meses, se ainda vai continuar sendo remoto né, o curso lá de especialização. Giovana, a gente não consegue te responder isso hoje, mas talvez daqui a um ano a gente já consiga responder, né, com essa experiência que a gente vai ter. Eu acho que foi um aprendizado grande essa pandemia, dar aula no virtual, inventar coisas, inventar práticas no virtual, enfim. Eu acho que, de repente, para um misto, né, um híbrido, mas quem não puder estar no presencial, que possa ainda fazer, né, mesmo à distância, eu acho que esse aprendizado a gente não deve desprezar, mas quem pode estar lá, né, uma vez ao mês, na especialização, mesmo nas práticas, acho que seria maravilhoso, né, acho que sim. Muito bem. Vamos concluir, então, com uma pergunta falando também de pandemia. Aí gostaria que todos comentassem, por gentileza. O médico veterinário do coletivo pode ser o profissional primordial na prevenção de novas pandemias? Acho que a Patrícia pode começar. Não, obrigada. Eu acho que sim, né? Eu acho que o veterinário ele tem um papel muito importante nessa questão da detecção das doenças, né? Na vigilância e provavelmente quando se tratar de uma zoonose vai ser o veterinário que vai atender em primeira linha, né? E o veterinário do coletivo está inserido nesse contexto, né? Está próximo desses animais que muitas vezes não estão em boas condições de saúde. Eu acho que ele é o veterinário que está lá na ponta, que provavelmente vai ser o primeiro elo da cadeia desse contexto multissetorial da saúde única, né? Então, eu acho que sim, acho que tem tudo a ver. Só complementando, eu acho que, né, mais de 60%, eu acredito, das doenças infecciosas humanas não são doenças zoonóticas, e a gente tem essa questão hoje muito das novas, né, zoonoses surgindo principalmente de questões relacionadas à produção animal, né? E a gente sabe hoje em dia que baixos níveis de bem-estar, altas densidades, né, propiciam toda essa questão de zoonoses emergentes. Então, o veterinário do coletivo, mas o veterinário que trabalha com questões relacionadas ao bem-estar de animais de produção também tem um papel importantíssimo, né? Quanto mais a gente conseguir aumentar o nível da produção animal, o nível de bem-estar desses animais, né? Quanto menos a gente intensificar essa produção, diminuir a densidade de criação desses animais, a gente vai melhorar esse risco em relação às doenças, essas zoonoses emergentes. Mas eu acredito que o medicina veterinária coletivo também tem um impacto muito importante, mas o veterinário que trabalha com produção animal, eu acredito que é até um impacto mais importante nas atuais zoonoses. E sem esquecer também dos veterinários que trabalham com animais silvestres, que estão envolvidos em questões do meio ambiente, que, né, normalmente vêm de umas espécies que a gente não espera e tal. Eu acho que tem tudo a ver. Concordo com as duas. Então, vocês estão muito democráticas, Rodrigo. hein? Oi, Rodrigo. Ademilson, pode falar. Poderia também dar. Permite as três palestrantes aí. Essa pergunta, eu estou aqui prestando atenção e deixa eu também falar um pouquinho dela. Eu achei ela muito boa. E eu gostaria também de... Eu agora na pandemia, eu fiquei, assim, fiquei um pouco em casa, né? E a gente, para ficar em casa, a gente fica meio incomodado. E eu comecei a estudar mais, que é verdade. Eu comecei a ver
sobre essas pandemias, a história das pandemias, né? E eu fiz até uma tabela muito pessoal, não é nada científica, é minha, mas desde lá de mais de 1000 anos antes de Cristo, aquela coisa toda, né? Já de sinais de pandemias e tal, né? Todas elas têm animal envolvido. E a gente vê o seguinte, não tem como o veterinário não ser parte integrante da saúde única, né? Isso já é totalmente, a sociedade já reconhece esse papel que nós temos, mas eu estava vendo, inclusive, eu fiquei muito impressionado com a própria peste bubônica, né? Como aconteceu aquilo tudo, por falta de conhecimento, dizimou populações, né? O rato, a pulga transmitindo essa doença, e vem outros também agora, né? A própria SARS, né? A 1 e a 2 agora, né? Que tem animal envolvido, né? Pelo menos é o que, né, os pesquisadores estão aí sempre falando, né? HIV tem, o ebola, enfim, todos com animais envolvidos. Então, praticamente, se não todos, a grande maioria realmente são animais silvestres, são animais que estão aí no meio ambiente de uma forma não doméstica, vamos dizer assim. Então, e o veterinário, como formação em saúde, né? Ele tem realmente, como a Patrícia falou, essa capacidade de detectar de uma forma muito precoce, de ajudar muito a sociedade nesse sentido. Então, eu até sempre insisto que as faculdades precisam investir muito nessa formação, porque nós somos fundamentais para a saúde pública, fundamentais. Era essa a minha fala. Muito bem. Inclusive, uma participante aqui, a Vera, fala: fiquei curiosa por essa tabela, vale uma palestra. Obrigado, mas ela não, né, eu fui lendo, né, matérias e fui fazendo tabela, e tabela está aqui, eu tenho ela aqui, mas não é científica, então eu não posso divulgar uma coisa que, né, eu não estou nem citando fontes aqui ainda, eu teria que fazer toda uma revisão, sabe? Mas ela é interessante, isso eu posso garantir. Fica a lição de casa, então, né, doutor? Aí Vale uma publicação, eu vou Ademilson. contar com os nossos pesquisadores que estão aí dando essas palestras, porque, né, eu não sou muito da área, mas que eu achei interessante, eu tenho ela aqui. Posso mostrar depois, sim, para tu. Perfeito. Gente, infelizmente chegamos ao final, né? Passa tão rápido, né? Quando é bom. Foi rapidinho, mas chegamos ao final do nosso evento. Nós, em nome do CRM-VSP, gostaríamos de agradecer a todas as palestrantes, primeiramente a médica veterinária Patrícia Silva Posetti. Boa noite, Patrícia. Obrigada, foi um prazer estar aqui com vocês e muito obrigado pela oportunidade. E é muito gostoso mesmo falar desse tema e eu acho que a gente fez uma boa, um bom conjunto aqui, um bom trio. Obrigada por tudo. Nós que agradecemos. Também agradecemos a médica veterinária Rita de Cássia Maria Garcia. Muito obrigado. Boa noite. Obrigada, sempre bom voltar a casa em São Paulo. Um abraço a todos e todas. Um abraço. E também a Rosângela Ribeiro Gebara. Obrigado por sua participação, por ter aceito o nosso convite. Obrigada, foi um prazer. Parabéns, né? O nosso dia amanhã. Parabéns a todos os veterinários e obrigada aí pela participação de todos. Foi um prazer aqui estar com a Rita, com a Patrícia, com o doutor Odemilson. Obrigada, Rodrigo. Nós que agradecemos. Também ao doutor Odemilson, nosso presidente, obrigado por ter participado conosco, ter contribuído. Imagina, Rodrigo, é um prazer estar aqui e fazer parte da abertura da nossa semana, né, da veterinária, cumprimentar todos os colegas de novo pelo dia de amanhã, pelo dia do médico veterinário, cumprimentar as 3 palestrantes novamente, parabéns pelas apresentações fantásticas. É o meu cachorrinho que está latindo aqui, viu, gente? E queria dizer que nós estamos na 5ª semana nesse modo, mas é segundo ano seguido por causa da pandemia no modo virtual. Mas a gente vem fazendo essas apresentações em todo o interior na semana do médico veterinário e, se Deus quiser, ano que vem a gente já vai conseguir fazer no formato anterior. Mas esse formato aqui também é muito bom, de repente vai fazer um híbrido, é como foi feita aquela pergunta, né, que daqui 18 meses a gente também ainda não tem muito a decisão, mas que vamos continuar e de uma forma bem intensa nós vamos, viu? Então, parabéns a todos pela participação, parabéns ao médico veterinário, parabéns a todos nós. E um cumprimento especial a vocês, caros colegas funcionários do Conselho, que estão aí, né, dando todo esse suporte, viu, Rodrigo, Laís e toda a equipe. Muito obrigado.
Ok, nós que agradecemos, doutor. Bom, então, nós também agradecemos a você que esteve conosco até agora. Obrigado por sua participação, sua colaboração, a interação ali no chat, né? Todos nós acredito que aprendemos muito. Muito obrigado, uma boa noite. Até amanhã.